Brasil. Vamos ver como ficam o ingresso do Sol em Áries para Brasília, os trânsitos e as progressões sobre o mapa do Brasil. O ingresso do Sol em Áries calculado para as coordenadas geográficas de Brasília, ponto onde está o poder central, onde as coisas irradiam juridicamente para todo o país, a gente tem o seguinte: quando ocorre esse ingresso, o ascendente lá em Brasília estará em Capricórnio, com Saturno na terceira casa, há uma concentração de fatores na casa 4 do mapa desse momento, que vai ser em 20 de março de 2024, e lá na região, meia-noite e 6. Pela configuração desse mapa, o primeiro pano de fundo que a gente tem é que um ano com ascendente em Capricórnio é um ano que exige um esforço enorme de trabalho, de austeridade. Essa austeridade, esse esforço maior de trabalho, essa busca por ganhar credibilidade maior, fazer as coisas mais devagar, evitar assim espasmos, ser mais discreto, isso é muito importante. Quando eu estou falando assim, parece até que eu estou falando só para indivíduo. Eu estou falando aqui para governanças no plural, em geral, não só de governo federal. Estou me referindo a governanças em geral para todo o país. Estou me referindo a todo e qualquer tipo de dirigência. Colocou Capricórnio no palco, no protagonismo ali do palco, temos essa questão com as gerências, as diretorias, as presidências e as prefeituras e os governos de estado e tudo mais. Isso é que vai requerer ali uma discrição muito grande, uma diligência muito grande, uma exigência muito grande. Há uma necessidade de demonstrar austeridade. Há uma tendência ao país se mostrar também austero para os demais, para a comunidade internacional. Saturno está na terceira casa, Saturno rege esse ascendente, está em conjunção com Vênus. Então temos ainda essa função mediadora prolongada, prorrogada no tempo, mas toda e qualquer questão envolvendo documentações, papelada, comunicações, sistemas educacionais, já havia mencionado aqui antes em nível mais geral, agora é mais focado no país, algo que remete ao trânsito, legislação de trânsito nas cidades, legislação envolvendo o sistema educacional de ensino fundamental e médio. Ainda temos uma Lua em oposição com Plutão nesse ingresso, sendo que a Lua já está até se desfazendo dessa oposição, mas para um mapa de ingresso isso ainda permanece durante um ano inteiro. E isso cai no eixo das casas 2 e 8. Essa austeridade acaba sendo também reforçada no campo financeiro, econômico do país. As reformulações do campo econômico, o Ministério da Economia, então, vai ter trabalho além da conta, né? E das austeridades fiscais vão tomar a cena muitas e muitas vezes, especialmente em abril e maio. E isso também vai envolver, por conta de várias outras combinações desse mapa, casa 4 lotada, a Lua na 8 e o regente da 12 conjunto a Urano, a gente pode aventar a hipótese de que há uma aceleração ou uma emergência diante das reformas tributárias, das reformas previdenciárias. Há várias instâncias que vão acelerar esses procedimentos. Muita coisa na casa 4 com o mapa de ingresso do Sol para o ponto central do país também implica questões de terras, questões de propriedade, uso de terra, produção agrícola, questões voltadas para a posse imobiliária, com Netuno ali, que já vem se aproximando de uma conjunção com o Sol, todas aquelas questões hídricas que ficam importantes para o planeta inteiro, aqui também ganham uma concentração muito grande, especialmente no interior do país. A gente pode aventar hipóteses, né? Especialmente áreas pantaneiras, seca em Pantanal, enchentes onde não costuma ter enchente. Em 2023 já vemos uma seca incomum na Amazônia. Esses serão pontos dignos de nota. Vale lembrar que a conjunção de Júpiter com Urano vai ocorrer nessa quinta casa do mapa do ingresso do Sol em Áries para Brasília, que é promissor, né? Esse é um aspecto bastante promissor e que conta ali com o sextil de Vênus e Saturno com Júpiter, o que pode potencializar bastante mercado literário, aspectos criativos, produção de shows e eventos, investimentos sobre infância e adolescência. Pode haver também uma política de controle ou de reestruturação
diante da natalidade da população. Esse trânsito do ingresso do Sol em Áries sobre o mapa do Brasil independente, né, que é o mapa do Grito do Ipiranga de 7 de setembro de 1822, vai ter Marte na primeira casa, o que costuma fazer com que ações pioneiras, às vezes mais abruptas, combativas, competitivas, também roubem a cena. Na comparação desse trânsito do ingresso do Sol em Áries, junto com a decorrência dos trânsitos mais lentos, nas mesmas casas aproximadamente, né, a gente vai ter coisas muito parecidas com o que já foi falado aqui sobre o mapa do ingresso do Sol em Áries em Brasília. O Júpiter vai entrar na casa 4 do Brasil, ainda em 2024, e temos todas aquelas condições sobre terras, territorialidade e questões imobiliárias, etnias, padrões culturais que vão ganhando relevância, que antes eram considerados em segundo plano. Aquelas questões econômicas e fiscais já citadas ficam muito claras aqui também, se repetem. A austeridade, com o Saturno ainda transitando na casa 1 do Brasil, que depois o Saturno ainda vai ingressar na segunda casa, né? Então temos a austeridade tanto financeira, fiscal, a necessidade dessa austeridade, quanto a própria austeridade da postura do país em relação aos demais. Tanto ações combativas quanto pioneiras vão andar de mãos dadas, muitas vezes em função de situações conflituosas que vão necessitar de resolução internacional, quanto aquelas que ocorrem aqui dentro. Agora, as ações pioneiras é o Brasil meio que puxando como uma locomotiva várias outras ações de países diferentes. Vale dizer que o mapa do ingresso é um mapa que vale para um ano inteiro, e se esse mapa vale para um ano inteiro, é como se ele estivesse ali marcando o ano para o Brasil independente. Quando a gente faz a projeção desse mapa do ingresso do Sol em Áries para o mapa do Brasil República, a gente vê como é que tem recorrências de significados que são muito próximos, né? Desde o mapa analisado para o ingresso do Sol em Áries sobre as coordenadas de Brasília, quanto aquele que foi calculado ali para o Brasil independente, e esse aqui, o Marte do mapa do ingresso do Sol em Áries sobre o mapa do Brasil República, cai na casa 2, está em quadratura com o Sol. Olha as questões com ações sobre a vida militar, a estrutura das Forças Armadas. Temos uma reiteração aqui daqueles investimentos naquilo que é ensino fundamental, médio, nas condições infanto-juvenis, shows, espetáculos, processos e projetos criativos, autorias, as condições jurídicas envolvendo direitos autorais, por exemplo. Isso fica bastante reiterado. Os mapas são cálculos diferentes, mas é sempre importante a gente ver que, mesmo diante de condições diferentes, as previsões elas precisam convergir e, mesmo com esses cálculos, elas convergem. E tomando aqui o mapa do Grito do Ipiranga como uma base importante para a gente projetar os trânsitos planetários, vamos ver aqui como é que eles estão. Vamos fazer uma amostragem aqui desses trânsitos e mencionar quais são os pontos mais favoráveis, os mais complicados. Já em janeiro a gente tem uma batelada de aspectos importantes. A gente começa ali os primeiros dias com Júpiter em oposição a Marte, trígono Urano. São dois bastante opostos, né? Um bastante exagerado, complicado com forças armadas, por exemplo, né? Com situações com problemas, às vezes até com impostos sobre a indústria automobilística e outras indústrias pesadas, mas com um favorecimento enorme no desenvolvimento de tecnologias. Isso aí é uma coisa que já está vindo desde a virada de 2023 para 2024. Saturno faz um trígono com Marte durante todo o mês de janeiro, que é um aspecto ótimo, né, com o Marte do Brasil, em que aquilo que se produz, aquilo que se desenvolve, aquilo que possa fazer com que pessoas pioneiras, responsáveis, que exerçam bastante esforço e diligência no seu trabalho, possam assumir dianteiras. Saturno-Marte, bom aspecto, é um estabilizador de coisas que demandam coragem e ousadia. Sendo Marte um planeta que está na 9ª casa do mapa do Grito do Ipiranga, a gente tem aí desenvolvimento justamente, talvez compensatório dos possíveis problemas ligados a áreas de transporte, tem elementos compensatórios disso aí. Se tem um probleminha no comecinho de janeiro quanto à indústria que mexa com metais, justamente da metade para o final de janeiro isso
provavelmente já está até se resolvendo. Saturno em bom aspecto com Urano, faz um sextil também em janeiro, e com Netuno também, né? Tudo com todos esses bons aspectos ocorrendo ali. São fatores importantes para gerir organizações inteiras, organizações paragovernamentais, conciliar elementos tradicionais e bastante confiáveis com fatores tecnológicos, coisas de última geração e comportamentos coletivos diversos do que se estava acostumado até um tempo atrás. Esse aspecto de Urano e Vênus já vem ocorrendo já há um bom tempo, mas ele já está nos seus estertores, está no finzinho, já não deve estar com tanta intensidade, só vai terminar completamente em março, mas é como se estivesse mostrando ali um potencial de recuperação. Urano também vai ingressar no fundo do céu, na casa 4 do mapa da independência. E a entrada exata é em março, 30 de março de 2024, fica ali dentro da casa 4 por volta de 7 anos. É isso que, inclusive, bate com essas reformulações em todas as condições, legislações que envolvam imóveis, territorialidade já citados. Quando tiver aqui uma redundância, eu vou falar um pouquinho mais brevemente, vou me concentrar nos acréscimos. Plutão em sextil com Plutão no mapa de uma pessoa tem até algumas repercussões, mas para países, né, que são entidades muito longevas, aí sim vale muito a pena a gente observar, sendo que Plutão aqui para o mapa do Brasil, independente, está na casa 2 e está fazendo um bom aspecto com ele. Tem um pico de intensidade em janeiro e fevereiro, tem outro pico de intensidade em agosto e setembro, e ainda repete em dezembro de 24, varando para 2025. O que significa que, apesar daqueles esforços austeros para questões econômicas, isso aqui é um bom sinal de que há fluxo, há andamento, há consumo. A economia tem alento, mesmo que possa subir aqui, descer aqui, melhorar de novo aqui, mas ela tem movimento, ela está se recuperando. O mês de janeiro ainda, né, janeiro e fevereiro, ainda tem várias questões envolvendo Congresso Nacional, todas as situações envolvendo tribunais, todos os tipos de tribunais, né, tem recrudescimento ali, às vezes são membros dos tribunais mais importantes do país que vão se aposentar, outros que adoecem, outros que estão com processos emperrados nessas fases ali de janeiro e fevereiro, depois também libera. Há que se dar muita importância às condições de maternidade e da infância, especialmente na virada de janeiro e fevereiro. Provavelmente uma inserção de alguma ideia ou movimento para desenvolver políticas públicas em favor tanto da amamentação, alimentação de crianças, educação, com o Saturno em quadratura com a Lua. Também em fevereiro e março, Júpiter faz conjunção com Saturno do país na terceira casa. Isso vai reincidir sobre aqueles assuntos que envolvem educação, o aprendizado de ensino médio e fundamental, os alargamentos de horizontes e às vezes de zona de conforto mais difíceis de serem feitos, às vezes são obrigatórios ali por lei. E muitas pessoas, muitos grupos inteiros da sociedade voltados para manutenção de coisas que estão travadas, obsoletas, que são antigas, que não funcionam mais, vão sofrer um pouquinho nessa conjunção de Júpiter com Saturno. Plutão começa a ensaiar uma quadratura com Marte entre fevereiro, né, o finzinho de fevereiro, né, quase que março já, e julho de 2024. É um ensaio, ainda nem é o aspecto pleno, ele não está, não chega perto ainda de chegar à exatidão, que só vai acontecer em 2025. Mas esse ensaio de Plutão quadratura Marte, ele é particularmente importante para todas as instâncias sociais que envolvam algo marcial, sejam metalúrgicas, sejam polícias militares, polícias de toda a ordem, exército, marinha, aeronáutica, forças armadas, atletas, pessoas que se envolvem em competições. Olha, há uma reformulação portentosa vindo por aí em todos esses campos, a começar pelas vias militares, né? Especialmente para 2025, mas o ensaio ocorre ali no primeiro semestre de 2024, já começa a ficar nítida a modificação que vai acontecer ali. Há uma possível clivagem, né, uma divisão entre potências e interesses dentro dessas forças que são governadas por Marte
astrologicamente. E se o mês de março ele é muito interessante para o governante e para todas as instâncias de centralização de decisões, né, bastante promissor até internacionalmente para o país, abril, setembro e outubro são meses críticos para governante, né, o governo do país, para governantes em geral, para instâncias de centralização de poder e de decisões, para acordos e para condições jurídicas. Né? Há uma lentidão para aprovação, por exemplo, de medidas. O presidente da República, por exemplo, precisa cuidar muito da saúde nessas duas fases, especialmente março, abril e setembro e outubro. Né? Precisa cuidar muito da saúde, porque da debilitação do estado de saúde de pessoas que estão como figuras centrais. Estou falando de presidência da República por conta de país, mas para todas as pessoas que ocupam posições centrais. E nessa condição aqui de Saturno em oposição com o Sol, que é o aspecto que ocorre aqui, Saturno transitando na 1, o Sol na 7ª casa, as mediações e negociações internacionais também sofrem um pouquinho. Há uma exigência enorme, né, sobre a eficácia, a competência do país como elemento mediador. Pulando aqui alguns pontos meramente redundantes em relação ao que já foi dito antes, temos um aspecto que é o do Júpiter ingressando ali no fundo do céu em abril, né? Como eu disse, o Júpiter ia ingressar na casa 4 do país, reforçando as condições já citadas sobre vida imobiliária, vida familiar, questões étnicas, questões territoriais, só que ele é um fator benfazejo. E normalmente, com um trânsito de Júpiter pela casa 4, há muitos incentivos no desenvolvimento de acesso à territorialidade, a imóveis, pode ser novos recursos envolvendo a moradia popular e as negociações que os imóveis podem ter. Tem toda uma negociação jurídica favorecedora nesse campo. Fora que o aproveitamento do território nacional para a produção de alimentos ou para a produção de energia, por exemplo, com o Urano passando ali, também ganha um destaque a mais. O bom é que Urano em trânsito forma um trígono com Mercúrio, sendo que Mercúrio é o regente do Sol do Brasil. Temos um pico de intensidade desse bom aspecto de Urano com Mercúrio em maio e junho, e depois isso vai se repetir em dezembro de 24, ingressando já em 2025 também. A fase vai de abril a julho, sendo a segunda fase de outubro a janeiro de 25. Então temos dois períodos nos quais o desenvolvimento dos sistemas de comunicação, as tecnologias de difusão, o desenvolvimento dos campos educacionais, da produção escrita, intelectual, dos processos de facilitação das decisões, do desenvolvimento das documentações digitais, né, da certificação de coisas por vias digitais, está muito desenvolvido ou está em franco desenvolvimento durante essa fase. Bons aspectos com Mercúrio por vias comerciais podem movimentar muito uma economia e também muitas descobertas, podem ser literalmente as descobertas científicas em campos de tecnologia aeroespacial, de desenvolvimento de computadores, de robótica, por exemplo, e sobretudo de acesso à informação a populações que antes tinham isso dificultado. Pode ter até uma amplitude muito maior de alcance de Wi-Fi. E Júpiter ainda reitera esse aspecto, especialmente em abril. Os trânsitos para o Brasil ficam ainda mais interessantes a partir de maio para frente. Temos apenas dois aspectos relativamente tensos, um de Júpiter em quadratura com o Sol e outro de Júpiter em quadratura com Mercúrio. Todos os demais são bastante favoráveis. Júpiter em bom aspecto com Plutão em maio e junho, especialmente maio, um mês de bastante desenvolvimento, é aquele em que há bastante fluxo de capital, bastante fluxo de recursos, muito poder de influência entre grupos inteiros que se manifestam para alterar condições vigentes e eliminar hábitos ou condições nocivas durante essa fase. Sendo Plutão um planeta que se encontra na casa 2 do país, o fluxo financeiro está batendo bastante com o que já foi dito. Há um fluxo financeiro maior, mesmo
justamente por causa dessa austeridade possível. Mesmo diante desses abalos ali de exigências muito maiores sobre os poderes centrais, temos de maio a agosto aquele ensaio, aquela fase que ainda não se completa, que ganha potência total em 2025, mas um ensaio de Marte em trígono com o meio do céu do país, o que para as instâncias de poder e partido de situação pode ser ali um sustentáculo para se manter as coisas em andamento, dentro do que o simbolismo disso aqui representa. Júpiter faz um retorno de Júpiter na casa 4 do Brasil, né, o que só acrescenta, né, fica repetindo, né, faz uma reiteração contínua daqueles mesmos padrões de assuntos imobiliários, territoriais, étnicos e culturais. Conjunção de Júpiter com Lua, isso aí é uma melhoria considerável no mês de junho e julho para as maternidades, para a situação da mulher no país, para alimentação, para o desenvolvimento de produtos alimentícios, para a produção de alimento em geral, para a infância. E como a Lua está em Gêmeos, o sistema são políticas públicas que já foram citadas aqui, possíveis para favorecer o acesso à educação das camadas que mais tinham dificuldade, ou a manutenção das crianças na escola. O Júpiter em quadratura com o Sol tem um pico em agosto e tem um outro, né, a recorrência desse mesmo aspecto, em dezembro de 2024. Vai chegar até janeiro, comecinho de janeiro de 2025. Então temos julho e agosto e dezembro e janeiro como os meses dessa quadratura. São aquelas fases de grande exagero em que não pode dar escorregada naquilo que diz, não pode ser sincericida dizendo um monte de coisa, nem o presidente da República, nem governadores, nem prefeitos das cidades, especialmente em situações que requeram um grau extremo de cuidado, de cautela diplomática, internacionalmente ou internamente. É uma fase em que muitos acordos acabam tendo que voltar para a mesa de negociação. Se tiver assim avanços demais, confiança em excesso, a coisa volta, não vinga. Só que temos um compensador maravilhoso, né? Que o Júpiter em trânsito forma um bom aspecto, com sextil com Vênus, nos mesmos meses. Agosto, depois repete ali em novembro e dezembro, quase que nos mesmos meses, né? Tem pouca diferença. Mas esse aspecto pega os dois planetas considerados os benéficos, né? O Vênus, o pequeno benéfico, o Júpiter, o grande benéfico, e o Júpiter ativando o Vênus do Brasil na sexta casa. Isso é muito bom para a classe trabalhadora, isso é muito bom para as mulheres que trabalham, né? Para as mulheres que estão em busca de emprego, de melhores salários, de condições de agir individualmente e empreendedoramente. Isso é excelente, porque é uma facilitação de acesso, não só para as mulheres, para toda a população, mas aqui é uma ênfase, né? Estamos falando de Vênus. Para toda a população, isso é excelente do ponto de vista dos acessos às coisas que antes estavam vedadas por questões econômicas, por questões educacionais. O bom aspecto de Júpiter com Vênus sempre é bom para sistemas bancários, financiamentos, fluxo financeiro para a população. E como Vênus está na sexta casa, para um certo aumento na oferta de empregos, né? Então a economia acaba sendo movimentada um bocado melhor, né? Sempre para melhor, com um bom aspecto. A casa 6 é uma casa ligada à área de saúde. Se temos um bom aspecto nesse campo, um aspecto que vai ter duas etapas importantes, um ano bem logo depois da metade do ano e outra na virada 2024 para 2025, podemos esperar algumas melhorias de condições, tanto para planos de saúde, para hospitais federais, estaduais, municipais, clínicas da família, coisas parecidas. Só em outubro que tem que ter aquela cautela de novo, especialmente para ministérios, né? Os ministérios às vezes são alterados mais uma vez. O Júpiter faz quadratura com Mercúrio no mês de outubro. É uma fase de ensaio, às vezes é um ministro que leva um puxão de orelha. Pode ser gente ligada a Ministério de Trabalho, às vezes até secretarias, ou Ministério de Agricultura, por exemplo, Mercúrio em Virgem, né? E com isso concluímos a análise dos trânsitos. Vamos ver agora as progressões secundárias sobre o mapa do Grito do Ipiranga. Progressões secundárias e trânsitos são técnicas completamente diferentes, são cálculos muito diferentes. Mas é importante a gente analisar esses dois fatores, porque mesmo com pequenas diferenças de data, muitas coisas convergem, mas quando uma coisa está em conflito com a outra, um aspecto bom aqui num trânsito encontra na mesma época um aspecto difícil aqui nas progressões,
uma coisa não anula, não elimina a outra, mas as duas coisas, a boa e a difícil, estão acontecendo concomitantemente em instâncias diferentes. Então, a boa pode até ajudar a compensar aquilo que é complicado, de acordo com o modo como se usa os benefícios que aquilo ali está produzindo. Então, vejam só, temos na esmagadora maioria do ano, aspectos totalmente favoráveis na progressão da Lua, né, a progressão secundária da Lua para o mapa do Brasil. Apenas no segundo semestre, entre agosto e dezembro, com outubro sendo o pico de intensidade, a conjunção com Marte. É o único aspecto mais tenso, né? Porque é uma conjunção, mas é com Marte, então sempre pressupõe algum grau de confrontação, mas também junto com ela, o tal pioneirismo já citado anteriormente. Mas vamos aqui por partes. A Lua progredida forma um trígono com o ascendente do Brasil, né? Dadas as devidas diferenças de cálculo entre colegas astrólogos, às vezes tem uma variação aqui de data com relação ao ascendente, a relação de data para progressões, né? Aqui, no meu cálculo, a Lua progredida já vem formando esse bom aspecto com o ascendente desde o final de 2023, desde novembro de 2023 vai até fevereiro de 2024, o que corrobora muito daqueles bons aspectos já citados pelos trânsitos. Inclusive isso aqui é muito bom, que a Lua está progredida pela nona casa do país, vai passar 2024 inteirinho ainda em progressão pela nona casa, que são viagens longas, contatos com culturas diferentes, transportes de longas distâncias, transportes de cargas, viagens internacionais, vida acadêmica, questões universitárias, assuntos religiosos, quiçá esotérico, todas as crenças, templos, locais santuários, estão todos aí conectados à Casa Nova, embora santuários possam estar conectados com outros fatores também, mas todos esses temas estão voltados para a nona casa, o que significa que ainda estamos, como país, muito bem nesse diálogo com as outras nações. E a Lua progredida de julho de 2024 até novembro, quase que já entrando em dezembro, então vai de julho a dezembro, sendo setembro de 2024, forma ali um fator atenuante para um ponto crítico ali de setembro, que é o Saturno oposto ao Sol, né, que é a fase mais crítica ali para governança, né? Nesse sextil aqui, que é uma fase que mostra manutenção de fluxo financeiro, mundanamente falando, desenvolvimento de recursos, medidas, alternativas para facilitar as condições de localidades ribeirinhas, marítimas, assuntos voltados para represas, até para produção de energia, mas também navegação, gente ligada à área de pesca, ou então turismo que use muito grandes quantidades de água, né? Há um potencial crescimento nessa mesma fase, né, quase que todo o segundo semestre, para desenvolverem-se entidades filantrópicas, entidades de auxílio, de alívio de sofrimento, favorecimento para aquela cultura da empatia e da compaixão diante das vulnerabilidades, seja para idosos, para crianças carentes, para pessoas em situação de rua. Em seguida, também de julho até praticamente o final do ano de 2024, termina ali em 20 de dezembro, sendo outubro, né, fica setembro e outubro, um bom aspecto de Lua progredida com Urano, um sextil também. Um sextil de Lua progredida com Urano do Brasil na 11ª casa, da nona para a 10ª, são acordos de amizade entre nações, investimentos de terceiros no país, uma manutenção de uma certa liderança, ou talvez uma co-liderança junto a outros países. Isso aqui reforça o que já foi falado sobre o grande desenvolvimento tecnológico, intelectual, educacional no país inteiro, numa generalidade, né? Sempre há diferenças em regiões. Coincide com aquele trânsito de Urano em trígono com Mercúrio, tá? Mais ou menos nos mesmos meses, está fortalecendo muito essa mesma condição, confirmando que ela é efetiva. E o mês de outubro, né, que tem todos esses bons indicadores, ele tem só esse aqui que é muito dinâmico, né? Diante de tantos bons indicadores, o mês não pode ser exclusivamente de conflitos, mas a gente precisa estar com a retaguarda para a experimentação de situações conflituosas, confrontações, toda aquela atenção sobre o meio das Forças Armadas. O mês de outubro é o mês mais
crítico ali, mas intenso, né? Não diria só crítico, ele é intenso, ele está reformulando todas as condições. Porém, no mesmo mês de outubro, a gente pode ter ali investimentos e vitórias em campos esportivos, por exemplo, especialmente em competições internacionais. Pode ser também um grande estímulo à indústria no país. As ações pioneiras, as pessoas que têm muita iniciativa, que querem colocar as coisas para frente, às vezes até de maneira mais individual, essas ganham muita relevância. E como essa conjunção ocorre na nona casa, podemos ver, por um lado, alguma turbulência dentro de meios acadêmicos, como movimentações, movimentos, passeatas em campos universitários, mas também protagonismo nesse campo. As coisas partem dali, se desenvolvem dali. Os primeiros grandes passos e mais importantes passos também se desenvolvem ali.